Se eu te dissesse que uma das frases mais repetidas dentro da igreja já machucou mais gente do que ajudou, você acreditaria? Deus não vai te dar mais do que você pode suportar. Parece bíblico, parece forte, parece consolo, mas para muita gente, essa frase virou uma sentença. Porque quando a vida te esmaga, quando o luto entra sem pedir licença, quando a ansiedade aperta o peito, quando o casamento racha, quando a culpa te engole, quando você mal consegue sair da cama e alguém solta essa frase, o que você ouve por dentro é outra coisa. Você ouve: então o problema sou eu. Então minha fé é fraca. Então eu deveria estar aguentando melhor. Então Deus esperava mais de mim. E é aí que nasce um sofrimento ainda pior. O sofrimento de achar que você está falhando justamente no momento em que mais precisa de socorro. Só que a grande questão é esta. Essa frase, do jeito que muita gente usa, não está dizendo o que pensam que ela diz. A teologia bíblica mostra que aquele texto famoso fala sobre tentação, não sobre toda forma de dor humana. Está falando daquele momento em que você é pressionado a pecar, a ceder, a se vender, a trair, a mentir, a voltar para aquilo que te destrói. E ali Deus abre uma porta de escape. Isso é maravilhoso, isso é real, mas isso não é a mesma coisa que dizer que você nunca vai viver uma dor acima da sua capacidade emocional. E sabe por que isso importa tanto? Porque o próprio apóstolo Paulo, um dos homens mais maduros da fé cristã, admitiu ter sido esmagado além das próprias forças. Não foi um iniciante, não foi alguém sem fé, não foi alguém carnal, foi Paulo. Ele basicamente diz: teve uma hora em que eu não estava dando conta. Então percebe a gravidade? A frase popular diz: se você está quebrando, é porque entendeu errado a vida cristã. Mas o testemunho bíblico diz: às vezes você quebra mesmo, e isso não prova a ausência de fé. Às vezes isso é justamente o lugar onde a fé deixa de ser slogan e vira dependência real. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável de todos. Nós gostamos de mensagens que nos mantêm no controle. Você consegue soa muito melhor do que você não consegue sozinho. Você é forte, massageia o ego. Mas a tradição cristã nunca tratou a dor como um palco onde o ser humano mostra sua autossuficiência. Pelo contrário, a fé amadurece quando a confiança em si começa a morrer. Quando você percebe que não precisa parecer inabalável para ser amado por Deus. Quando você entende que desabar não é o fim da espiritualidade. Às vezes é o começo dela. Pensa comigo. Uma mãe exausta, sem dormir, se sentindo culpada pelo próprio cansaço. Um homem tentando sorrir no culto quando por dentro está enterrando alguém que ama. Um jovem lutando contra pensamentos escuros e ouvindo que se ele estivesse firme de verdade, estaria melhor. Viu o estrago? O mito transforma sofrimento em prova de desempenho. Faz a pessoa esconder a dor, espiritualizar o colapso e fingir força, quando o que ela mais precisa é de verdade, graça e presença. Mas agora vem a virada que muda tudo. Porque se Deus de fato permite momentos maiores do que a nossa força, então por quê? Ele está nos esmagando por crueldade? Ou está destruindo a mentira de que conseguimos viver sem depender dele? É aqui que a resposta bíblica fica muito mais profunda e muito mais consoladora. Então a resposta bíblica não é que Deus fica no céu testando o limite da sua resistência, como alguém que coloca peso demais numa estrutura só para ver quando ela quebra. A resposta é muito mais profunda. As Escrituras mostram que existem momentos em que Deus permite sim que a vida nos leve além da nossa força, para que finalmente a gente pare de se apoiar na ilusão da autossuficiência. Não porque Ele tenha prazer na nossa dor, mas porque enquanto a gente ainda acredita que consegue carregar tudo sozinho, a gente até pode falar de fé, mas ainda não aprendeu dependência. Percebe a diferença? Uma coisa é dizer: você consegue, respira, aguenta mais um pouco. Outra é Deus te conduzir a um lugar em que você diz, com honestidade: eu não consigo mais. Se o Senhor não me sustentar, eu caio. E por mais estranho que pareça, esse segundo lugar é espiritualmente mais seguro que o primeiro. Porque o primeiro ainda confia no próprio desempenho, o segundo já começou a descansar na graça. E aqui entra a aplicação prática, porque isso não pode ficar só bonito na teoria. Se você está sofrendo, o primeiro passo não é se cobrar para parecer forte. O primeiro passo é chamar a dor pelo nome. Luto é luto, exaustão é exaustão.
Ansiedade é ansiedade. Perda é perda. Você não precisa maquiar a ferida com legenda de Instagram gospel. Não funciona. Cura começa quando a verdade entra no ambiente. O segundo passo é separar tentação de sofrimento. Isso muda tudo. Se você está sendo tentado a desistir de Deus, a se enterrar em pecado, a se anestesiar em vícios, a resposta bíblica é: existe saída, existe porta de escape, existe socorro real. Mas se você está vivendo uma dor que te esmagou emocionalmente, a resposta não é aguenta mais. A resposta é: Deus está perto dos quebrados. Nem toda batalha se vence cerrando os dentes, algumas se vencem caindo aos pés de Cristo. O terceiro passo é abandonar a culpa por não estar dando conta. Isso aqui liberta muita gente. Você não é menos espiritual porque chorou no banho. Você não é menos crente porque teve uma semana ruim. Você não decepcionou Deus porque chegou no limite. Na verdade, talvez o limite tenha sido exatamente o lugar onde Ele começou a arrancar de você a mentira mais escondida de todas, a de que você precisava ser suficiente. E o quarto passo é aprender uma nova oração. Não aquela oração polida, editada, religiosa que tenta impressionar, mas a oração real. Senhor, eu não estou bem, eu não estou conseguindo, eu preciso que Tua graça faça em mim o que minha força não consegue fazer. Essa oração talvez não pareça poderosa para o ego, mas ela é profundamente poderosa diante de Deus, porque a graça nunca foi dada para complementar a sua força, ela foi dada para sustentar a sua fraqueza. Então guarda isso no coração. O cristianismo não diz que você nunca vai enfrentar mais do que consegue suportar. O que ele diz é infinitamente melhor. Ele diz que quando você chegar nesse lugar, você não estará sozinho. Ele diz que a sua ruína não precisa virar a sua identidade. Ele diz que a sua fraqueza não assusta Deus. E ele diz que existe uma forma de paz que não nasce do controle, nasce da rendição. Se esse vídeo desmontou uma mentira que te feriu por anos, se isso colocou ar dentro de um lugar da sua alma que estava sufocado, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não usa frases prontas para encobrir a dor. Aqui a gente encara a dor com verdade, com profundidade e com a esperança real das Escrituras. E comenta aqui embaixo a frase que mais te marcou, porque talvez o seu comentário seja exatamente o abraço que alguém precisava ler hoje.